pessoal, uma alegria recebê-los para mais essa aula, né, da nossa Reabilitar Class. Que gostoso, que prazer poder contar com tanta gente aqui hoje no nosso bate-papo com a fisioterapeuta Tieme. Vou tomar a liberdade de apresentá-la rapidamente com um mini currículo aqui. A Tieme Silva Ferreira é fisioterapeuta graduada pela UEL em 2010, especialista em osteopatia e terapia manual pelo IDOT 2012, formação em posturologia pelo Instituto do CUSE, formação em Pilates pela Reabilitar, possui algumas outras formações como Therapy Tape, liberação instrumental e ventosas, Dry Needling, fez um aperfeiçoamento em novos conceitos de reabilitação ortopédica pela Unopar. Atualmente, atua como fisioterapeuta da Clínica Reabilitar no setor de ortopedia e traumatologia e ministra cursos de ombro e de joelho. Ok? Então, esse é um breve currículo da TM. Posso falar para vocês que vocês estarão na presença de uma fisioterapeuta excelente, muito boa, uma capacidade enorme, e hoje ela vai conseguir passar para nós um pouco dessa experiência em artroplastia total de quadril, um caso que ela tem se dedicado muito. TM, fica à vontade, a todos, e especialmente a você, nosso muito obrigado. Obrigada, Du, pela apresentação carinhosa. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiro o convite do Clécio e do Eduardo para montar essa aula, esse caso, porque é um caso bastante significativo para mim, porque envolve muito da minha parte emocional com essa paciente, e é um caso que eu tenho realmente me dedicado bastante. Então, eu quero primeiro agradecer bastante o convite e a oportunidade de trabalhar e aprender todos os dias com vocês. Eu vou passar para a apresentação. Tá dando para todo mundo ver? Sim? Sim. Vamos ver. Eu vou só ficar aqui na tela do PowerPoint, que daí eu vejo vocês. Tá dando para ouvir bem? Sim. Mais alto? Tá. Boa, vai me avisando aí. Eu vou só deixar arrumar a tela aqui, que se eu não ver vocês, vai me dar uma gastura. Melhor, né? Tá dando pra me ver? Deixa eu ver. Aí, pronto. Tudo certo, então, gente? Então, eu vou falar sobre uma artroplastia total de quadril bilateral. É um estudo de caso, que na verdade eu nem sabia que eu faria essa aula um dia, mas por ser um caso bastante interessante, eu fui deixando bastante dados sobre essa paciente, tá? Então, a paciente é JA, 31 anos. Ela teve diagnóstico de luxação congênita de quadril ao 3º dia de vida. Pelo que eu me lembro rapidamente, eu sei que ela está aqui, ela tem total liberdade de me corrigir se eu estiver errado, porque ninguém entende disso melhor do que ela. Parece que alguém foi trocar a fralda dela e viu que a perna dela não abria direito. E aí desconfiaram de alguma lesão de quadril e aí foram investigar, né? Então, ao 3º dia de vida. Aos 3 meses ela fez ultra, estava engessada. E a primeira cirurgia ela fez com 1 ano e 2 meses, outra cirurgia aos 5 anos, outra cirurgia aos 5 anos e outra aos 14, sempre na tentativa de uma estabilização articular, pelo que eu entendo. Eu não estava com ela, obviamente, nesse período. E a última ela fez agora aos 31 anos. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, a luxação congênita de quadril é a perda de contato da cabeça do fêmur com o acetábulo ao nascimento. Então, o quadril é uma articulação que pode sofrer consequências do mau posicionamento intrauterino, e assim as estruturas como a cápsula e os ligamentos tendem a ficar com uma frouxidão, que leva a uma subluxação durante o parto. A etiologia pode ser de 2 fatores, né? Pode ser hereditário, que aí você vai ter uma displasia ou uma frouxidão ligamentar, e pode ser também mecânico, pelo mau posicionamento uterino mesmo. Então, só para a gente ficar por dentro, no bebê é diagnosticado com a manobra de Ortolani, que é aquela de flexão, rotação externa do quadril, e aí se você escuta um clique, é considerado um teste positivo. A manobra de Barlow também, para você ver a instabilidade dessa articulação coxofemoral.
E no raio-x nada vai ser evidenciado, porque o bebê ele é basicamente cartilagem, né? E aí, a partir dos 2 meses, nessa fase, a gente já consegue ver a cabeça do fêmur, basicamente como ela vai ficar para o resto da vida. E é superiorizada, lateralizada, e aí a gente já começa a ver os encurtamentos musculares, os estiramentos capsular. Então, a redução dessa luxação não é mais possível, e aí a mobilidade e a tensão muscular já começa a ser vista nessa articulação. Eu listei aqui desse lado direito alguns dos testes que a gente consegue ver no bebê, só caso de curiosidade, eu não vou citar todos porque são vários, tá? Mas todos esses são descritos como testes que a gente pode encontrar na criança com a luxação congênita. Então aqui eu trouxe o raio-x dela. A gente tem aqui na imagem, eu separei, coloquei primeiro o lado direito, esse é o lado direito, e esse aqui é o lado esquerdo, tá? Pra gente poder fazer um comparativo, porque até então a gente sempre focou muito no tratamento do lado direito. E na verdade, para mim foi uma surpresa saber que essa alteração também tinha, em menor grau, obviamente, do lado esquerdo. Né? Então, se a gente focar aqui no quadril do lado direito, esse é um raio-x de 17 de agosto de 2020. Acho que foi o último raio-x que ela fez antes da cirurgia. Então a gente vê aqui que não tem praticamente informação de um acetábulo, muito menos de uma cabeça femoral, um colo femoral, né? Então, as cirurgias sempre foram na intenção dela ter pelo menos uma mobilidade, deixar essa articulação minimamente estável para que ela consiga deambular, fazer suas atividades do dia a dia, né? E aqui do lado esquerdo também, ela tem menos deformidades, mas mesmo assim não é nem de perto uma coxa femoral como a gente encontra aí nos pacientes, né? Realmente ela teve uma malformação bilateral. E aqui eu trouxe o raio-x junto, para a gente conseguir fazer um comparativo. Então, a gente tem uma coisa muito importante que eu quis chamar a atenção, que é a superioridade e lateralidade da cabeça do fêmur. Então, eu coloquei essa linha ali na região dos isquios, porque isso vai conseguir orientar a gente no pós-operatório dela. Que foi quando ela me mandou o raio-x logo após a cirurgia, eu falei, o quê? Né? E aí, depois que eu entendi que aquilo realmente era necessário, então eu quero que vocês guardem bastante essa linhazinha amarela e essa diferença de iscos aqui. E depois a gente vai conseguir entender melhor isso, certo? Agora, entrando na artroplastia total do quadril, então a gente sabe que é a substituição da articulação natural por uma articulação artificial. É um implante protético. E aí é uma cirurgia que é feita de grande extensão e a gente fez, nesse caso, de forma bilateral e ao mesmo tempo. Então, na mesma cirurgia, ela fez os dois quadris. Tem gente que faz primeiro um, primeiro outro, até em prótese de joelho também, mas naquele caso ele precisava fazer os dois lados juntos para ele conseguir dar a melhor funcionalidade e conseguir alinhar o máximo possível para que ficasse praticamente sem diferença de membros, tá? Então, sobre a artroplastia total do quadril, é um tratamento que é indicado para pacientes que, através do exame físico, apresentem alterações, como dificuldade de andar, dificuldade para realizar suas atividades de vida diária, dificuldade de subir e descer escadas, uma amplitude de movimento limitada, um sinal de tremelinudo positivo, dor na virilha, na região anterior da coxa ou claudicação. Isso tudo são generalistas, né? Existem outros sinais e sintomas. De uma forma geral, esses são os mais comuns. Então, esse procedimento era muito utilizado em idosos, e aí agora, a partir dos excelentes resultados, tem sido aplicado em jovens ativos, né? Porque tudo é baseado na qualidade de vida. E a artroplastia total de quadril tem a finalidade de aliviar a dor do paciente, proporcionando uma melhor biomecânica do movimento, restaurando a função, melhora da estabilidade da articulação. E aí vai promovendo uma biomecânica normal e uma melhor qualidade de vida. E aí, só para a gente fechar esse assunto, o modelo não cimentado
ele é fixado por meio de pressão, isso é, a prótese possui uma superfície de textura áspera que se encaixa no osso do paciente. Então, a cirurgia com modelos não cimentados geralmente é recoberto de hidroxiapatita, uma substância que estimula o desenvolvimento do osso. E nesse tipo de prótese, agora a cimentada, é usado um cimento mesmo, para conectar a prótese ao osso, igual a gente vê nessa imagenzinha aqui, ó. Achei bem educativo assim. E aí a gente coloca um cimento e é utilizado em pessoas de idade mais avançada, provavelmente pela fragilidade óssea. No nosso caso aqui, dessa paciente, é uma prótese não cimentada, certo? E aí, eu quis trazer isso para vocês por quê? Porque houve um dilema em relação à prótese dela, e é um dilema que eu, como físio, e conversando com os meus colegas físios, a gente também não tem muito conhecimento sobre o material de prótese, né? Então, o médico dela fez essa justificativa aqui, eu sei que não dá para ler, então eu ressaltei os pontos mais altos para a gente conseguir só ter noção, né? Ele pediu essa prótese da marca Corail. Por quê? É uma prótese que a sua haste ela é áspera, né? Então, por ela já ter passado por outras cirurgias, ela já tinha toda uma sensibilização na haste do fêmur, na diáfise do fêmur, então essa prótese iria se fixar melhor. E uma coisa que é bem interessante, que até então eu não sabia, essa prótese ela tem um círculo maior em volta da cabeça femoral, e que permite que ela tenha uma maior amplitude, né, uma maior liberdade dos movimentos. Então, geralmente, quando a gente vê a artroplastia total do quadril, eu, inclusive, reabilitei alguns pacientes lá na clínica, que chegam com aquela cartinha de recomendações, né? Não pode sentar no vaso sanitário muito baixo, não pode cruzar a perna, não pode sentar em cadeira baixa. E aí eu sempre fiquei preocupada em repassar esses cuidados para ela quando a gente fosse se preparar para a cirurgia. Mas esse tipo de prótese agora, então mostrou que isso caiu por terra. E ela tem total liberdade de fazer todos os movimentos sem se preocupar com luxação ou coisas do tipo, tá? Então, só para a gente destacar aqui, ó, não se diz a respeito da marca, e sim ao desenho dos implantes. Isso o médico dela que escreveu, certo? Para o plano de saúde. É indicado devido à idade e qualidade de vida da paciente, que fará o procedimento bilateral. Então, ele solicita essa haste femoral, por ser uma haste de fixação metadiafisária, recoberta por hidroxiapatita, que promove uma fixação primária e biológica, tá? Então, por que é importante a gente destacar isso? Porque ela, igual eu falei, né? Ela nasceu assim. Então, foi muito difícil, tanto para mim orientá-la, quanto muito mais para ela tomar essa decisão de fazer ou não a cirurgia, porque haviam muitos poréns, né? Então, eu acompanho ela desde muito antes dela pensar em fazer a cirurgia. E aí a gente viu que algumas coisas tinham se intensificado, que era um aumento das dores na região lombar e no quadril mesmo, né? A diferença nos membros estava, assim, bem maior. Ela mesma me relatou um dia que vestiu uma calça jeans e a barra da calça ficou bem diferente. E aí ela se incomodou bastante. E dificuldades nas atividades de vida diária. Calçar o tênis, agachar, pegar alguma coisa no chão, entre outras atividades que a gente sabe que são necessárias a qualquer pessoa, né? E acho que principalmente para uma pessoa jovem, ativa, hipersocial, o caráter psicossocial é muito importante também, porque ela se sentia realmente muito incomodada com essa situação, né? E aí, no dia 12 de janeiro deste ano, esse foi o primeiro raio-x que eu recebi dela. E a minha primeira reação foi: nossa, ainda tá muito diferente. Mas, na verdade, o Dr. Schroff, ele fez uma compensação, né? Então, tudo que essa diferença que a gente ainda vê aqui
é uma diferença que vai ficar nos isquios devido à lateralização e superioridade da cabeça femoral. Então, olhando assim, a gente se assusta, mas se a gente vê realmente no exame físico, a diferença ela ficou mínima. Então, ficou um trabalho hiper excelente, sabe? E esse aqui foi o primeiro vídeo que eu recebi dela pós-cirurgia, tá? Vamos lá. Ai. Então, muito bem, agora vocês já conheceram, é a Ju. Eu não tampei o rosto dela, porque ela super autorizou, inclusive ela está aqui na apresentação também, que a gente falasse sobre isso, e eu acho que é muito válido e enriquecedor isso da parte dela, porque eu tive que sentar e estudar muitas coisas a respeito dela, em que eu achava que eu estava fazendo certo e tinham jeitos melhores de serem feitos. Então, acho que um caso assim, para a gente físio, é desafiador e faz a gente repensar em muitas condutas, né? Então, só para a gente definir a mobilidade, ela é definida como a habilidade das estruturas ou segmentos do corpo se moverem ou serem movidos de modo que permitirá a presença de movimentos amplos nas atividades funcionais. Então, vira uma ADM funcional, certo? E aí a gente tem que ver a ADM funcional associada à mobilidade. Então, ela tem que estar associada entre integridade articular, assim como a flexibilidade ou extensibilidade dos tecidos moles, que cruzam as articulações. Tecidos moles quais? Músculos, fáscias, cápsulas articulares, qualidades necessárias para que ocorram os movimentos corporais irrestritos. Tá? Então, esse é o vídeo que ela chegou na físio para mim. Se eu não me engano agora, ela chegou uma semana depois da cirurgia, 1 ou 2 semanas no máximo. Então, eu vou passar para vocês o vídeo do primeiro dia que ela chegou na clínica. Então, a gente vê ela, né, bastante insegura ainda, óbvio, uma marcha bem pequenininha, e eu queria que vocês observassem bastante a flexão dos joelhos, as rotações internas do pé, principalmente do direito. E a báscula do tronco também, nessa parte. Certo? Então, a partir disso, a gente começou os trabalhos. A hipomobilidade, então, ela é mobilidade restrita, diminuída ou limitada. Uma ampla gama de processos patológicos podem restringir o movimento, aumentar a rigidez dos tecidos moles, ter uma perda potencial da ADM e desenvolvimento das contraturas. Por que eu quero contextualizar isso, gente? Porque é muito diferente a gente receber um paciente que tinha uma artrose severa de quadril e foi fazer a prótese total. Esse paciente, ele tinha toda uma musculatura adaptada para aquela artrose, né? E no caso dela, ela tinha toda uma musculatura adaptada para aquela ADM que ela tinha, que para ela era funcional, né? Por um tempo foi funcional, depois foi deixando de ser. Então, o maior desafio aí foi a gente conseguir reeducar, e esse ainda é o nosso desafio, a musculatura dela, a nova ADM. Então a gente ficava, ganha ADM, reeduca a musculatura, ganha ADM, reeduca a musculatura. E aí, para entender que isso precisava ser feito, foi que eu cheguei nessa conclusão de que
A contratura é um encurtamento adaptativo da unidade musculotendínea e outros tecidos moles que cruzam ou cercam a articulação, resultando em limitações de EDM. Ok. E aí a gente tem vários tipos de contratura, né? E a contratura dela, ela é amiotática ou miogênica, que é, embora a unidade musculotendínea tenha se encurtado adaptativamente e haja uma perda significativa de ADM, não há patologia muscular específica. De uma perspectiva morfológica, embora possa haver uma redução no número de sarcômeros em série, não há diminuição no comprimento individual do sarcômero. Ou seja, ela não tem uma patologia muscular, né? Ela tem uma adaptação do músculo àquela lesão, àquele tipo de ADM que ela tem, tá? Então, muito importante a gente gravar isso para a gente entender as perspectivas do tratamento. Nós temos pouquíssimas fotos e dados do pré-operatório, porque ela detestava fazer isso, né? Mas eu consegui resgatar algumas, e aí essa aqui é o mínimo da ADM que ela tinha de abdução, certo? Isso no pré-operatório. E esse é o máximo da flexão do quadril esquerdo, certo? Vejam bem que a gente está no quadril esquerdo, máximo da flexão, e ela algumas poucas vezes conseguia encostar a mão no pé, nessa posição, tá? E aqui eu tenho um vídeo dela andando no pré-operatório, tá? Então, vou rodar para a gente ver e entender como que ela tá hoje. Opa! Tá, então só para a gente ver a báscula rapidamente, ó. Joia? Então, o encurtamento muscular, quando não há estímulo para alongamento dos músculos, as fibras elas se amontoam e perdem elasticidade. Então, a pele também se adere à posição inativa do músculo, que limita a extensão dos movimentos. O corpo se adapta a essa baixa demanda muscular, levando ao encurtamento. E aí a gente vê que o alongamento é o termo utilizado para qualquer exercício que vá promover um estímulo aos tecidos moles, né? E aí a gente fala que a flexibilidade é a capacidade física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular máxima, superiores às originais, porém dentro dos limites morfológicos. E aí, depois, se eu não me engano, de uma semana de físio, a gente passou para as muletas. Então, a gente vê que começamos a ganhar um pouquinho mais a extensão dos joelhos, e a rotação do pé ainda existe, mas menor do que do vídeo do andador. Aqui tem um flexo grande de joelho, ó. E a partir disso, a gente começou a fazer muitos treinos de marcha. Por que nesse momento? Porque era nessa hora que a gente ou reeducava a marcha, ou a gente perdia esse timing entre deixei o andador, fui para a muleta, tô andando sem nada, certo? E aí eu acho que depois de mais uma semana, a gente começou a fazer os treinos sem apoio. E aí tem vários treinos e treinos. Vamos lá. Nesse vídeo, a gente tentou fazer o uso do chinelo no pé direito para ver se dava alguma diferença de báscula no quadril. Mas não houve. Na verdade, eu achei que ficou até pior de membros, porque na verdade no exame físico não havia.
E aí, o que aconteceu? Isso aqui era uma coisa que era muito difícil da gente conseguir corrigir, essa báscula do tronco, para lá e para cá, para lá. E a pedir para ela andar com as bolinhas, para a gente dar uma consciência corporal de não mexer o tronco. E aí ela segurava a bolinha e melhorava significativamente as básculas do tronco. Mas a rotação interna e o flexo de joelho ainda permaneciam, né? Aqui a gente fez uma marcha com as bolinhas para alinhar o tronco e que ela andasse em rotação externa. Para a gente dar esse estímulo para essa musculatura que estava tão rodada interna. E também para os adutores, que são músculos super fortes nela. E aqui de costas. Então, a gente vê o flexo do joelho, tudo isso. Certo? Vamos lá. E aí aqui, umas semanas para frente, com o da bolinha ainda. Na Miss ela é avaliada todo o tempo aqui, ó. E aqui é a mesma marcha depois do treino. Março, final de fevereiro. Tudo bom. E aqui a gente dá um feedback visual, você ainda tá balançando. Ela mesma deu a ideia. Vamos pôr uma pessoa andar do meu lado, vocês mandam esse vídeo e eu vou vendo o que eu tô fazendo de errado. Então eu falei, excelente. Aí eu pedi a ajuda da nossa super secretária, Vanessa, para andar ao lado dela. E aí ela, com esse feedback visual, conseguiu fazer algumas adaptações, certo? Eu vou colocar aqui para a gente ver. E aqui algumas semanas após os treinos também. Ela tá andando aqui com o glúteo muito contraído e abdômen muito contraído também. A gente vê que dá uma diferença bem grande. Tá, então quais eram os meus objetivos com ela? O fortalecimento do complexo posterolateral, com certeza, né? Fortalecimento de extensores de joelho, flexores de quadril, treino de equilíbrio e treino propício do que a ADM me permite. Então, assim, se eu consigo pedir para um paciente que eu quero fazer um fortalecimento de extensores de quadril, que ele faça um avanço, um afundo, né? Eu não tenho essa ADM, eu não tinha essa ADM com ela para pedir que ela fizesse um avanço, né? Então, a gente sempre teve que adaptar os exercícios dentro do que a ADM permitia. E conforme a gente ganhava a ADM, a gente adaptava o exercício. E isso tem sido até hoje, tá? Então, a gente sabe que o movimento é necessário para o corpo e os seus elementos, o tecido conjuntivo tem os seus elementos contráteis e não contráteis. São os tendões, os ligamentos, a cápsula e a pele, e cada tipo de tecido tem uma qualidade única que afeta a sua resposta à imobilização e à extensibilidade, ou seja, a capacidade de se alongar, né? Quando são aplicados procedimentos de alongamento desses tecidos, a velocidade, a intensidade, a frequência e a duração de alongamento, assim como a temperatura dos tecidos, afetam as respostas de diferentes tipos de tecido mole. Então, quando um tecido é alongado, ocorrem alterações elásticas
que é a habilidade dele retornar ao seu repouso após o alongamento passivo, e as plásticas, que é a tendência do tecido mole assumir um comprimento novo e maior após a força do alongamento ter sido removida, que é a de nosso interesse, no caso, a plástica. Então, o alongamento plástico. Então, quando o músculo é alongado, ele aumenta o seu comprimento, a força do alongamento é transmitida para as fibras musculares através do tecido conjuntivo, dentro e em torno das fibras. O alongamento inicial no componente elástico leva ao aumento de tensão agudo e à liberação de sarcômeros. A tendência do músculo de retornar ao seu comprimento de repouso após um alongamento a curto prazo é chamada de elasticidade, e que para que ocorra um aumento de comprimentos mais permanentes, os plásticos, a força de alongamento ela precisa ser mantida por um pouquinho mais de tempo. E foi baseado nisso que quando a gente começou esse trabalho de reeducação muscular com ela, eu precisava de 3 físios para lidar com ela, porque as compensações eram muito grandes e muito fortes. Então, se eu estava ali tentando ganhar uma DM de isquiotibiais, o psoas já puxava, o adutor puxava, então as meninas me ajudavam, e os meninos também, a gente fixar aquele psoas para tentar ganhar o máximo de ADM, enfim, foram momentos tristes para ela dentro da físio, mas que deram resultados muito bons, tá? Então, esse aqui é o ganho de ADM após o ganho passivo e também os alongamentos, certo? Esse é um mês de diferença das fotos. E essa é a ADM, a abdução dela atual. Bem legal. E essa é a primeira vez que ela ficou de cócoras. Ela nunca tinha ficado de cócoras. Então a gente vê assim que essa foto eu pedi para tirarem para a gente poder comparar mesmo. Falta uma extensão de coluna, a gente ainda tem uma limitação muito grande de quadril, de abdução, mas a gente começou a fazer essa postura no sentido de ganhar uma DM geral aqui. E essa aqui de lateral também, a gente vê que se ela soltar, ela vai tombar, por conta da falta da flexão do quadril. Mas ela começou a treinar com apoio no batente da porta, e aí ela já faz a cócora sozinha. Ainda faltam, né, algumas posturas, óbvio, mas ela já consegue segurar a ponto de esperar eu tirar a foto. E aqui ela também consegue sentar de índio agora, né? Ainda não é um índio 100% índio, mas é o melhor que a gente está conseguindo no momento. Esse aqui é a nossa flexão, só para ilustrar um alongamento do posterior, né? E aqui eu coloquei algumas setas do que a gente precisa melhorar. A gente precisa tentar descer mais esse tronco, estender o joelho do chão e melhorar essa postura do pé. E aqui da outra perna, essa perna esquerda, perna direita. A perna direita ela é bem mais encurtada, obviamente. E aí a gente tem as mesmas alterações, mas eu acho que nessa a postura do pé é bem mais difícil da gente corrigir, devido ao encurtamento. E aqui a gente faz alguns exercícios para ganho de ADM também. A gente faz o urso, e aí a gente tenta forçar bastante o calcanhar para o chão, melhorar essa postura da coluna, o alinhamento do quadril aqui para cima. E aqui é a ADM final dela, depois desses todos os meses trabalhados. Acho que ela não conseguia chegar nem um pouco para baixo do joelho antes, né? Então já é um ganho bem expressivo. E aqui ela sentando com o bumbum no calcanhar. Aqui não deu para disfarçar uma carinha de dor, mas ela consegue ficar mais com a mão apoiada do que sem a mão. Sem a mão ela segura bem menos tempo, mas consegue fazer essa postura já. E essa é a flexão de quadril dos dias atuais, né? Aqui ela tá com esse disco para a gente treinar flexores de quadril, então ela tenta o máximo que conseguir tirar esse pé do disco. E aqui é uma foto da DM do quadril esquerdo, certo? Uma foto dela calçando tênis, porque a gente brigava muito a respeito disso, porque geralmente ela enfiava o cadarço dentro do tênis.
E aí a fisioterapeuta ficava bastante irritada com ela. E aí a foto dela amarrando o tênis do pé esquerdo e amarrando o tênis do pé direito, até com mais flexão de quadril do que do outro lado. E aí aqui a gente fez um vídeo, então, dela sentando no step. E ela não queria que eu colocasse esse porque ela caiu, mas eu coloquei. E aqui é o oficial, cantando bonitinho. Então a gente vê que tem ainda uma adução de joelho aqui, mas também estamos trabalhando isso. Aqui é a mesma coisa. Uma fotinho sentando, a fotinho na postura do índio, ó. Tentando fazer o máximo que ela conseguir do posicionamento de índio. E aqui são algumas passagens de postura que a gente faz, né? Eu pedi para ela fazer para eu registrar aqui. Ó, vou passar aqui. E aqui levantando. Então, bora, vamos lá. Vamos dar sequência. Treino de abdômen também, aí só para a gente ver a diferença de altura dos membros. E a liberação cicatricial, né? Bem importante, porque aqui ela já abriu esse quadril várias e várias vezes. Então a gente vê uma hiperemia aqui na região e ela tem uma retração maior aqui nessa parte final da cicatriz que a incomoda bastante. E do lado esquerdo, um lado menos mexido, então uma cicatriz melhorzinha. Aqui são vídeos da série de fortalecimento do complexo posterolateral. Eu vou pôr os dois juntos, bem básicos, só para a gente ter uma ideia. E aqui, só para ver a diferença também de um e de outro. Então, é a ponta e sentado. Então, a gente vê que tem uma amplitude de movimento bem menorzinha do lado direito. Tá? Eu vou passar aqui nesse vídeo que a gente consegue ver melhor. Vamos lá. Do lado direito. Tá. Ainda no fortalecimento do complexo posterolateral. A gente faz o exercício da ostra. E do outro lado também. Ti, temos 10 minutos, tá bom, querida? Oi. Sim, vou passando aqui. Essa aqui na postura de gatinho também. Essa aqui é a ADM da direita e a ADM da esquerda. Quando ela sustenta na perna direita é bem mais difícil. E aqui são os exercícios de fortalecimento na caixa. Então, para a subida, esse é um exercício educativo para a gente tirar e colocar o pé. E esse é um exercício de força. Isso. Vamos lá. E aqui é a marcha acho que é de abril.
Ela já com sua roupa de bancária. E aqui é a marcha de maio. Para vocês aparece travado, né? Para mim tá rodando certo. Bom, enfim. E essa é a marcha de junho. Vamos ver. E a marcha de ontem. Potezinho também. Com o apoio da mão e sem a mão também. Eu vou passar. E é isso, gente. Acho que os vídeos deram uma travada, mas se alguém quiser ver melhor, depois eu posso enviar. Ela se resume a isso, né? Ela conseguir fazer a atividade de vida diária do jeito que ela... E, principalmente a Ju, pela confiança que ela tem no trabalho. Ela conhece muitos fisioterapeutas e ela sempre colocou fé na nossa sessão. Inclusive, ela me salvou ontem à noite, que eu tinha perdido essa apresentação, e ela foi lá na clínica fazer novos vídeos comigo. Eu deixei meu e-mail aqui. E quero agradecer bastante todo mundo que colaborou com essa apresentação, principalmente meu pai, que recuperou ela para mim. Então, muito obrigada. Muito bom, Tiene. Vou sair para a Muito gente legal. conversar. Ficou evidente, né? A melhora que a Juliana teve nesse processo, né? Com todo o seu processo Bastante. de conhecimento aí, de dedicação, de pesquisa. Você fez um trabalho maravilhoso, né? Bom, Obrigada. agradecer aí a Ju também por liberar toda essa Verdade. questão aqui, né? De explanação de cada fase. Muito obrigado. Bom, nós estamos com tempo por causa da questão do Meet, e aí a gente está preocupado, e a gente quer aproveitar esses últimos minutinhos para agradecer a todos, né, pela participação, e a gente vai, como estava lançado já nessa Reabilitar Class, é a primeira Reabilitar Class com certificado, então nós vamos estar passando isso, vocês vão estar recebendo nos WhatsApps cadastrados ou no e-mail, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato conosco.